Os batistas e a reforma protestante. Os batistas surgem historicamente após a reforma anglicana. Lembra que a gente falou sobre a reforma anglicana? E aí, anota lá embaixo, eu botei aí a nota lá embaixo, tá, até coloquei, né? Que embora Henrique VIII se declarasse o supremo cabeça da igreja anglicana sobre a terra, a referida reforma, para ser efetivada, foi sendo consolidada pela promulgação dos 10 artigos em 1536, que não rompiam com o romanismo, sendo elaborados pelo rei, que foi orientado por Thomas Cranmer, também conhecido como o pai da reforma inglesa. No reinado de seus filhos Eduardo VI, 42 artigos de religião refletiam mais o protestantismo. No reinado de Elizabeth, sucessora de Maria, que tinha revogado as decisões de Eduardo ao sucedê-lo, os 42 artigos foram revisados e reduzidos a 39 artigos de religião. Quando ela morreu, deixou como um legado um forte governo protestante, com a reforma que foi iniciada por Henrique, consolidada. Para ler mais, eu deixei a dica aí, né, de Reforma ou Revolução Religiosa, uma acessível história do protestantismo, que eu até deixei com vocês para vocês darem uma olhada. Voltando lá em cima, né, já mostrei as notas. Deixa eu ver aqui. Isso, seguindo. Os batistas surgem historicamente após a Reforma Anglicana, a partir de 1534, enquanto desdobramento das reformas luterana e calvinista, sob as oposições da Reforma Radical, principalmente dos anabatistas, com destaque aos menonitas. Os menonitas assim foram denominados pelo fato de seguirem os ensinos de Menno Simons, líder anabatista que não reconhece a ideia de igreja estatal, desculpa pelo M aí, tá errado, que não reconhece os ensinos, não, tá certo, reconhecem, tá em concordância com seguir, ensinos que não reconhecem a ideia de igreja estatal ou vinculada ao Estado, o batismo de recém-nascidos e a presença real de Cristo na Eucaristia. Então, os menonitas, eles eram pessoas ensinadas por Menno Simons, sendo que esse Menno Simons, ele era anabatista, entende? Só que devido àquele aspecto pejorativo, não sei se vocês lembram, que muita gente não queria se parecer com anabatistas, então os menonitas, eles eram anabatistas, mas eram menonitas. Deu para entender ou não? Compliquei ou expliquei? Tranquilo? Né? Então, a respeito desse caso aqui, eles enfatizam a consagração pessoal e em comunidade, o retorno ao Novo Testamento e o pacifismo. Então, essas são as ênfases que pelo menos a gente encontra na bibliografia referida aqui. A Reforma Radical era um movimento dos protestantes do protestantismo, né? Então, quando a gente fala protestantes do protestantismo, aí você vai lá na nota J, no final da apostila, em que eu digo que embora todos os protestantes quisessem voltar ao Evangelho, nem todos conseguiam traçar uma rota pelo mesmo caminho. Todo mundo era protestante, mas os reformadores magisteriais queriam estabelecer uma só igreja numa república cristã, contando com o apoio de magistrados, autoridades seculares. Desejavam a cooperação entre igreja e Estado e a expulsão de todos os romanistas e hereges. Hereges aqui não é só o pessoal católico, mas também aqueles que poderiam ser protestantes, mas estivessem fora do protestantismo, que fosse o protestantismo adotado pelo Estado. E aí, além de favorecer o poder dos governantes para perseguir e guerrear contra os dissidentes religiosos, não abriam mão do pedobatismo nem de uma única forma de cristianismo legalizado em seu território. Os reformadores radicais protestavam contra isso, preferiam o novo nascimento à religião oficial.
Esse A aqui é com sinal indicador de crase, tá ok? Ou seja, entre a religião oficial e o novo nascimento, eles preferiam o novo nascimento. Queriam erradicar o constantinismo que, segundo eles, prendiam os magisteriais. Ou seja, aquela ideia de igreja romana, igreja imperial, aquela coisa toda, que ainda tinha evidências no anglicanismo, era algo que incomodava, inclusive, os reformadores radicais. E nesse caso aqui, deixa eu pegar aqui, preferiam voltando lá para cima, preferiam uma vida cristã prática do que a memorização de doutrinas. Enquanto os magisteriais têm aquelas questões de, como é que eu posso dizer, uma coisa mais para credo, catecismo, artigo, uma coisa mais doutrinária, os radicais já queriam uma coisa mais prática. O que eu faço, né, com a minha fé? O que eu faço com essa minha experiência religiosa? Não é apenas o que, mas é o e daí, entendeu? É uma coisa mais ou menos assim. E aí, em relação a isso, eles, além de serem contrários ao batismo infantil, de defenderem a separação entre igreja e Estado, o pacifismo cristão e a restauração da igreja do Novo Testamento, eram contra a intervenção do governo em questões de crença religiosa e favoráveis ao batismo de crentes, enfatizando a necessidade do novo nascimento, ao afastamento da sociedade e a uma vida simples. Então a gente pelo menos observa aqui que o que acontece, eles não apenas queriam uma vivência de separação de igreja e Estado, mas eles também não queriam uma interferência. Então, peraí, a igreja tem algo aqui para resolver e é o prefeito da cidade que vai dar pitaco? A igreja tem um negócio para resolver e é o rei do país que vai dar pitaco? Peraí, então o político vai se meter nas nossas questões espirituais, na questão da nossa alma? Então era uma coisa que era absurda. Hoje, por exemplo, a gente vive vez por outra, né, sob uma ameaça de alguém dizer como a igreja tem que ser, para a igreja não ser isso, não ser aquilo, não ser aquilo outro, né? Então a gente vive num momento político bastante sensível em relação a isso, porque às vezes os crentes eles se sentem na obrigação de apoiar determinada cor partidária, ou de repente rejeitar determinada linha partidária, ou uma certa tendência política, justamente por causa dessa preocupação se vai poder pregar e acreditar no que prega e no que acredita. Então, por quê? Porque vez por outra existe aquela ameaça do Estado querer dizer aquilo que você deve pensar. Claro que ninguém diz diretamente e o discurso político não é claro diretamente, mas a gente não nasceu ontem. Tanto que não sei se tem 2 ou 3 ou 4 anos atrás, de um caso de um pastor que foi, se não me engano, acho que preso, porque estava pregando numa praça contra a prática homossexual usando a Bíblia. E aí uma outra igreja que a justiça ordenou que tirassem o outdoor quando dizia a questão de que, lembrei agora do Timaya, não vale homem com homem, nem mulher com mulher, mas assim, aquele texto de Levítico sobre a questão de ser pecado, a abominação que está lá, né, de homem se envolver sexualmente com outro homem como se fosse mulher. Então, assim, na época que estava tendo, até que o Silas Malafaia estava falando muito no programa dele de televisão sobre o PL 122, não sei se vocês lembram desse projeto de lei, em que havia até uma questão de assim, mas e a igreja vai poder pregar? Aí, se eu não me engano, acho que foi a Marta Suplicy até que estava explicando que, olha, o pastor vai poder pregar contra a prática homossexual dentro da sua igreja, mas daí a internet já é uma outra situação. Então, ou seja, por exemplo,
Um programa humorístico na internet pode zoar Deus, zoar o cristão, fazer um monte de coisa, mas você não pode crer que a prática homossexual é pecado. E aí eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa o seguinte, falei, olha só, a igreja ela não prega só contra a prática homossexual. Por exemplo, um casalzinho solteiro de 17 anos, com o hormônio lá, a gente prega contra também a relação sexual sem casamento. E a gente entende, a gente sabe que é natural, a gente sabe que é, mas a gente prega contra. A gente prega contra a mentira. Até mente, né? Não importa onde for, seguirei o Senhor. Mas a gente prega contra a mentira. A gente prega contra a fofoca. Até faz, né? Irmão, vamos orar pela irmã Valéria? O que foi? Sabe da maior. Então, assim, a gente sabe, né? A gente sabe que existe coisa errada em nosso meio, mas a gente prega contra. Então não é porque a gente é contra o homossexual. Se fosse assim, a gente seria contra o fofoqueiro, o garoto transante da igreja. A gente tá entendendo? A gente ia ser para o irmão caloteiro que compra coxinha na cantina e não paga. A gente... olha aí. Então, aí nesse caso, observa bem, a gente prega contra isso tudo. A gente não prega só contra a prática homossexual. Então não é que a gente é contra o homossexual, a gente é contra o pecado que inclusive a gente pratica. Então é essa questão que, assim, tem gente que fala assim, a gente escolheu o homossexual para não gostar dele. Não, a gente prega contra várias coisas. Só que chegamos a um ponto naquele período em que, não vou muito longe, nessa época mesmo, tinha um casal de namorados no pátio do templo da minha igreja. E aí eles estavam ali, a gente conhece casal solteiro de longe, né? É um chamego só. E aí nisso tava lá aquele abraço, cafuné, não sei o que lá, aquela coisa todinha. Até que chegou um irmão, o irmão passou para lá, eu só ligado, o irmão passou para lá, aí depois o irmão passou para cá, aí depois o irmão voltou, chegou neles, falou não sei o que lá e cada um foi para um lado. Bem, eu acho que eu sei o que o irmão falou com o casal. Agora, de acordo com o PL 122, estava de um jeito que, assim, se você fosse inibir uma expressão de carinho homoafetiva, você poderia ser punido na lei. Então, observa bem como é o negócio. Ou seja, você pode chegar num casal de rapaz e moça e falar, ó, filho, dá um tempo aí, né? Tá feio. Mas se for com dois homens ou duas mulheres, né, e você fizer um negócio desse, de acordo com aquele projeto de lei que não vingou. E diga-se de passagem, não sei quantos de vocês leram o plano de governo do Haddad, e tinha algumas coisas, né, do PNDH3, que fazia um remake, digamos assim, uma releitura em alguns trechos, de trazer de volta algumas coisas que, né, estavam relacionadas a isso. E aí, por exemplo, você olha para uma situação dessa e verifica que é algo que a gente pelo menos precisa pensar a importância da sua liberdade de consciência. Porque hoje é o que, por exemplo, tem preocupação com alguns crentes, que fica tentando oprimir as pessoas de outras religiões. Cara, não vota num candidato para o Brasil ser cristão, porque quando alguém for tomar o poder, que não for cristão, vai querer fazer a mesma coisa. Não vamos misturar as estações. O governante governa para todo mundo, de todas as religiões. Cada religião tem sua liberdade de crença, e pronto. Deus não obriga ninguém a acreditar nele. Entende? Deus sabia que Caim ia matar Abel e falou assim, cara, olha, vigia. E não fez assim, ó, você não vai lá. Caim teve que arcar com as decisões que tomou. Então, por exemplo, voltando para cá, eu não sei se dá para perceber aqui, pode parecer que eu saí do assunto, mas não saí. Uma das defesas da reforma radical era o quê? Peraí, o governo não tem que se meter em questões de crença religiosa. Entende? E isso, de certa forma, contribuiu para que algumas coisas mudassem, inclusive no protestantismo.
que era uma linha mais magisterial. Como assim? A gente rompe com Roma, mas não rompe com o Estado. Ou seja, a gente livra o Estado do jugo romano. A gente livra a nossa igreja do papismo. Mas a gente vai ser aqui o que eles eram para nós. É que nem o camarada, por exemplo, não sei quantos de vocês lembram da época do G12, né? E assim, Graciela não lembra do G12 não, né? Lembra? Então, não sei quantos de vocês aqui lembram, que é o seguinte, tá todo mundo assim, por exemplo, digamos, tem um César Castelhano lá na Colômbia, ele tem os 12, e aí dos 12 tem o 12 dele aqui do Brasil, e aí do 12 aqui do Brasil tem os 12, até chegar, né, lá em Japeri. E aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, qual foi o problema básico para o contexto batista? Porque o batista ele tem aquele negócio de ser democrático e de ser autônomo. O batista muitas vezes não atende à convenção, não atende à associação. O batista, a igreja é soberana, né? Então esse negócio todinho. Então o que acontece? Muitas vezes o líder ele até orientava o pessoal, vamos ser 12, mas ele mesmo não era dos 12 de ninguém. Ou seja, a autoridade acaba parando em mim em algumas situações. Ou então o 12 do Brasil rompe com castelhanos para ele assim, ele não é mais o 12 de fulano. Então, onde eu quero chegar com isso? Que assim, diante dessa situação, é complicado quando o teu jeito de pensar ele é controlado externamente. O próprio Deus deixa você ser livre. Entende? Se você, por exemplo, quiser chutar o pau da barraca e falar assim, quer saber? Hoje, antes de ir para casa, eu vou parar ali na barraca do Bill e vou tomar uma garrafa de cachaça. Deus não vai botar uma corrente no teu braço. Você é livre. Mas se você é livre e você que opta como filho de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero ser um prazer para Deus, eu quero viver para Deus, é você que quer isso. Porque se não for, então é simples. É só Deus matar o teu pastor que você traz sua mulher? Está dando para entender? Ou seja, então, se tirar uma lei, você não respeita mais as pessoas? Não era para ter, por exemplo, uma punição na justiça para quando a gente desrespeita o homossexual. Era para a gente, como cristão, respeitar o homossexual. Ah, mas ele não se dá... O problema é dele se não se dá o respeito. Eu vou respeitar. Até porque eu não posso colocar todos os homossexuais no mesmo balaio. Tá dando para entender? Tem gente que é homossexual e é gente boa, e tem gente que é hétero e que é gente ruim. Então, não vamos ter essa ideia de criar um estereótipo e a partir daí traçar um preconceito e discriminar as pessoas. Então o cristão, ele precisa amar as pessoas, né? E tratar todo mundo com respeito e educação. É aquele caso, por exemplo, eu vou destratar o Marcos, né? Porque o Marcos não pode fazer nada contra mim, mas aí eu trato bem o Luiz, porque o Luiz pode me prejudicar. Pô, isso não é ser cristão. Ser cristão é o seguinte: o Marcos não tem com que me prejudicar, mas eu vou tratá-lo com dignidade. E o Luiz pode me arrebentar, mas eu não vou perder a minha dignidade. Entende? Então, por exemplo, essa herança dos radicais causa uma marca muito grande na vida do protestantismo de hoje, por exemplo, que os reformadores magisteriais não provocam. Porque pelos reformadores magisteriais, a gente estaria vinculado à prefeitura, ao governo do estado e ao governo federal, e infelizmente parece que tem crente que eu acho que quer isso, né? Eu não preciso de um presidente evangélico ou de um prefeito evangélico. Eu preciso de um presidente, preciso de um prefeito. Eu, por exemplo, quando eu pego um ônibus, eu não estou preocupado se o cara é evangélico, eu estou preocupado se o cara dirige, porque ele pode ser evangélico e não dirigir. Tá entendendo? É aquele caso. Imagina, você vai pegar o seu carro, vai levar para o mecânico. Aí ele é evangélico, mas ele entende de mecânica? Não. Então por que você vai levar para ele? Porque ele vai fazer uma oração e o carro vai funcionar. Quando a gente fala de política, a gente não para pensar da mesma forma quando a gente leva a nossa geladeira para o técnico. Então é disso que eu preciso. Ele sim precisa se converter, mas eu não posso apoiar a minha fé num governante religioso, porque hoje é ele, amanhã é outro. Ou quem garante que não pode acontecer como aconteceu com os reformadores, que mataram pessoas em nome de Deus? Porque a gente só fala dos católicos que mataram, a gente não fala dos protestantes.
Eu falei semana passada de Zwingli e falei do afogamento, não falei? Então, aí nesse caso, em relação a essa situação, além de eles defenderem essa separação, de serem contra, né, e a questão de batismo de crente, ou seja, não dá para a gente batizar, legal, nasceu o filhinho do Marcos, vamos batizar o filhinho do Marcos, porque o Marcos e Valéria são crentes, então filho de crente, crentinho negativo. O filho do cristão tem que chegar o momento de reconhecer-se pecador, de precisar de um novo coração, de se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Isso precisa acontecer. E por exemplo, pelo menos no meu caso, né, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, mas por exemplo, filho do irmão fulano, vem cá para batizar. Tá bom, você já parou para pensar nos seus pecados, de você precisar de Jesus como seu Salvador, sobre a questão da condenação do inferno? Assim, a gente bateu um papo sobre essa situação e você vê que a pessoa assim, não está nem aí para a questão da salvação dela. Então, vamos continuar aqui na classe, filho. Não dá para batizar agora não. O pastor não quer batizar o filho da irmã Graciele. Opa, que pastor que não quer batizar membro, meu Deus, de gente na igreja? Que pastor que não quer que a membresia cresça? Ainda mais numa época mercadológica como hoje. Como é que o nosso ministério é visto como abençoado? Quando aumenta o número de gente e quando aumenta o dinheiro. Diminui gente, diminui o dinheiro, o que o pessoal fala? Esse pastor não está abençoado. Está dando para entender? Então vamos fazer igual o time do fulano de tal, troca o técnico para dar resultado. E aí, por exemplo, você olha uma situação dessa, se a mente dos evangélicos está desse jeito, que pastor não vai querer batizar alguém? Então, para o pastor não batizar alguém, ou não receber alguém na membresia, meu Deus do céu, é porque é um assunto que, pelo menos para a consciência dele, é sério. Mas, por exemplo, lá atrás, na mentalidade da reforma magisterial, vambora. E os radicais, eles já batiam de frente com esse sistema. E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, seguindo, diante do exposto, vale destacar que a partir do pensamento do historiador Zaqueu Moreira de Oliveira, que os batistas herdaram o apego à vida santa dos puritanos, herdaram a compreensão de igreja congregacional dos separatistas, a teologia arminiana dos menonitas e o imperativo de batizar apenas crentes nascidos de novo, herdados pelo pensamento radical da reforma. Isso daí, pelo menos, é algo que fica bastante claro, que assim, os batistas, eles acabam não tendo necessariamente aquela coisa assim, olha, nós somos isso aqui. Não, a gente herda várias situações. Exatamente. Ele não tem origem, não tem uma pessoa que fundou os batistas. É diferente daquela situação, por exemplo, até o início dos batistas, por exemplo, além de ter as teorias, tem aquela questão de que começa com John Smith, mas John Smith pega um outro caminho, aí Thomas Harris, que é um advogado, olha aí, que coisa, né? Um leigo, digamos assim, em teologia, basicamente falando, enquanto um clérigo, né, pega um outro caminho, é o leigo que mata o leão na unha e assume a igreja. Aí é o que eu estou dizendo, imagina, o primeiro batismo batista é de água derramada na cabeça, a gente hoje é imersão. Praticamente o primeiro pastor, né, batista da Inglaterra, ele é um leigo. Quando eu falo leigo, não é que ele não sabia nada de teologia, estou dizendo que assim, leigo porque ele não tinha aquela formação pastoral como John Smith. E aí, por exemplo, você olha a situação dessa, observa bem o quanto a gente tem controvérsia na nossa caminhada batista. E aí às vezes vem alguém dizer que batista é isso e é isso. Não é. Entende? Então essas questões deveriam ajudar a gente a ser mais humilde, né, em relação a essa questão. Apesar dos batistas terem como origem os separatistas ingleses, puritanos não conformistas, não se pode negar a herança deixada por muitos outros grupos cristãos que os antecederam, desde antes do protestantismo e do catolicismo romano, como é o caso do que prega o JJJ, que vocês leram, né? E assim,
é que eu, por exemplo, não vejo historicamente uma origem lá em João Batista. Até porque eu entendo que se os batistas remontassem a João Batista, eu entendo que os batistas seriam pré-cristãos, porque o ministério de João Batista, ele é antes do ministério de Jesus. Então, raciocínio meu, posso estar errado. E aí, em relação a essa questão, eu também entendo que não é algo que remontaria aos anabatistas, porque os primeiros batistas, eles, não, a gente não tem nada a ver com esse negócio não, nós não somos do PMDB, nós somos do MDB, entendeu? Então, nós não somos do PFL, nós somos do DEM. Então, é uma situação assim, só que os menonitas, eles são anabatistas, mas Smite deixa de certa forma o menonismo, se batiza, fica numa situação difícil com os menonitas, né? E assim, o que eu faço agora com esse batismo, né? Não foi aceito pelos menonitas de volta. Thomas Harris acreditou na visão, ou seja, Smite, você pensava daquele jeito e a gente acreditou em você. Você agora mudou o jeito de pensar, mas a gente ainda está com aquele Smite, né? É que nem eu costumo brincar, né? Quando eu comprava DVDs aqui na locadora do Dino, eu chegava para ele e falava assim, eu queria um DVD do Malafaia, mas do Malafaia com bigode, né? Então, ou um DVD do Marco Feliciano, mas do Marco Feliciano com cabelo liso. Por quê? Porque assim, a gente percebe que algumas coisas no discurso é diferente, entende? Uma coisa é o Marco Feliciano depois da política, e outra coisa é o Silas Malafaia antes do Mike Murdock. Não estou fazendo, não sei se dá para entender, não estou fazendo juízo de valor, não estou criticando a teologia deles, só estou dizendo que assim, o Silas Malafaia depois do Mike Murdock é um, e o Marco Feliciano antes da Comissão de Direitos Humanos é outro. Então, por exemplo, daí, e até pegando É Verdade, uma coisa é você sendo pastor numa realidade, numa cidade, e sendo pastor numa outra realidade, numa outra cidade. Porque o cachimbo pode deixar a boca torta, né? Se você está numa igreja vibrante, a tendência é você ficar vibrante. Se você está numa igreja apática, a tendência é você ficar apático, né? Há uma possibilidade disso acontecer, né? E você, quando se torna pastor, você não deixa de ser humano. Então isso pode acontecer com você. E aí, digamos, se você está num ambiente que a igreja é perseguida e todo mundo age normalmente, você vai agir normalmente. Se você está numa quebrada que a bala come e todo mundo está lá no culto celebrando a Deus na maior tranquilidade, você não vai ter preocupação com o tiroteio. Mas se você está num lugar que é zona nobre, não acontece nada, mataram o cara na rua, na semana que vem, mês que vem, tu ainda não vai para a igreja. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, entende? Diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber que assim, no caso, os batistas, eles têm várias influências, né? E dessas influências a gente percebe que é o seguinte, olha, um ex-menonita se torna o líder da igreja. Então a gente aprende o que? O arminianismo. Porque se a gente vem dos separatistas puritanos, era para a gente ser calvinista. Mas como o líder desses separatistas era um menonita, então a gente se torna arminiano. Daí a primeira igreja batista, ela surge com aquilo que a gente chama de batistas gerais, que é aquela ideia da expiação para todo mundo. Expiação com X, tá, gente? Expiação por todo mundo. No caso, com os particulares, devido àquela herança calvinista, não, a expiação é só para os eleitos, pelos eleitos. E aí, então, a gente, por exemplo, vai observar aqui que assim, há uma influência muito grande, né, apesar dos batistas terem como origem os separatistas ingleses, puritanos não conformistas, não se pode negar a herança deixada por muitos outros grupos cristãos que os antecederam, desde antes do protestantismo e do catolicismo romano, como o JJ prega. Mas o problema é que, na minha opinião, o JJJ, ele defende uma origem histórica, né? E assim, historicamente não tem como provar, é diferente. Então, que isso nos mantenha humildes e em diálogo frequente, respeitando mesmo sem concordar,
e compreendendo mesmo sem aderir. Então, eu não sei se dá para perceber que qual é o problema. Por que eu pedi para vocês lerem todo o livro Liberdade e Exclusivismo de Zaqueu Moreira de Oliveira? Porque, embora o Batista defenda a liberdade, ele é muito tentado a ser exclusivista. Então, é um negócio que assim, é complicado, né? Porque, por exemplo, não existem as doutrinas batistas, existem as doutrinas bíblicas. E os batistas, eles, na pesquisa, eles chegam à conclusão que aquilo que eles defendem está na Bíblia. Inclusive, né, conforme a penúltima aula que nós tivemos, quando eu perguntei sobre a base bíblica da igreja batista, da igreja ser democrática, né, e assim, né, então, assim, eu não sei até que ponto a gente é neotestamentário mesmo. Daí eu entendo que a gente precisa ser humilde, sabe? Humilde para perceber que a gente pega um pouco de cada coisa, né? A gente recebe... Meu Deus, um professor meu está me assistindo agora. A gente, por exemplo, como é que eu posso dizer? Se fala muito... Não, eu fico preocupado. Então, se fala muito da questão de um cristianismo puro, mas eu não sei se dá para perceber... O batista, quando ele quer ser bíblico, ele quer voltar para o terno e para o órgão, que não está na Bíblia, né? E aí, quando a pessoa ela pensa em cristianismo, geralmente ela pensa no cristianismo europeu. Tá dando para entender? Não nos cristianismos orientais. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, todo mundo quer voltar àquilo que a gente falou lá no início, nas primeiras aulas, ao landmarquismo, né? Aquele ponto de origem. Gente, vamos ter humildade. Assim, Jesus seria pastor das nossas igrejas. Imagina um apóstolo Paulo participando da sucessão pastoral na sua igreja. Não ia entrar. Entende? Não ia entrar. Está dando para entender? Imagina de repente a comissão, Graciele, chamando, né, Jesus. Está entendendo? Jesus, senta aqui, olha só. E é isso. Entende? Assim, é um tipo de situação. Tá rindo? Você não vai ser pastor não, né? Porque se fosse não ia rir não. Aí nesse caso, eu tô lembrando aqui daquele programa Além da Imaginação. Pode acontecer com você. Entendeu? Então, diante dessa situação, não sei se dá para perceber que assim, até que ponto, né? Separem 7 homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para ser diácono. E aí eles não falam assim, quem vocês indicam para ser diácono? Não, eles falam, tem que ser 7 homens com essa característica. Ou seja, vamos seguir, mas quem traça o percurso é a liderança. Tá dando para entender? Eu estou escutando minha voz? E aí nesse caso, fala para eu calar aí, Valéria. Então, em relação a essa situação, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, é importante a gente... 9h46 já? Sim. E vocês ficaram quietinhos, né? Ficaram preocupados com a minha crítica. Não, então vamos parar. Mas aí eu não sei se dá para vocês perceberem que assim, se eu e você somos batistas, uma coisa que a gente tem que fazer é ter esse desejo de retorno às Escrituras e não necessariamente aquela preocupação de manutenção de status quo. O batista não preocupava com denominação. Ele se preocupava com voltar para as Escrituras. O pessoal era preso, espancado, morria por causa de doutrina, gente. E às vezes a gente fica preocupado mais com o quê? Com questões denominacionais. E a gente corre o risco de lutar mais por questões políticas do que por questões espirituais. Eu sei que assim, eu sou um pastor denominacional, eu participo de associação, de convenção, eu sou baptista, mas assim, eu tenho que fazer o autoexame, eu tenho que olhar para dentro de mim, e um dos princípios batistas é a autocrítica. Como a gente não vai trabalhar princípio nem doutrina batista, nem declaração doutrinária, perdão, a gente só está falando de história, eu não vou falar de outras coisas aqui com vocês, mas assim, um dos princípios batistas é o princípio de autocrítica, da gente olhar para dentro da gente e verificar o que a gente pode mudar. Quem disse que tem que ficar invernizando o defunto, né, e se gloriando de,
como diz um ditado que eu não sei de quem é, né? A tradição é a fé viva daqueles que morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Que Deus nos abençoe. Tchau.